instrumentos e alternativas de implementação, fundos, consórcios e transferências obrigatórias. A implementação de políticas públicas requer um conjunto diversificado de instrumentos e alternativas que permitam aos governos alcançar seus objetivos de maneira eficiente e eficaz. Entre esses instrumentos, destacam-se os fundos, os consórcios e as transferências obrigatórias, que desempenham papéis cruciais na alocação de recursos, na coordenação entre diferentes níveis de governo e na garantia de que as políticas públicas sejam efetivamente executadas. Os fundos públicos são mecanismos financeiros estabelecidos por leis ou regulamentos para garantir a destinação de recursos a áreas específicas de interesse público. Eles são frequentemente utilizados para financiar setores como saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Um exemplo notável é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que assegura recursos para a educação básica em todo o país, garantindo a melhoria da qualidade educacional e a equidade no acesso à educação. Os consórcios públicos são uma forma de cooperação entre diferentes entes federativos, como municípios, estados e a União, para a realização de objetivos comuns. Esses consórcios permitem a otimização de recursos e a execução de projetos de grande escala que, de outra forma, seriam inviáveis para um único ente. Um exemplo prático é a criação de consórcios intermunicipais de saúde, onde vários municípios se unem para compartilhar equipamentos, serviços médicos especializados e gestão de hospitais regionais, melhorando o atendimento à população e reduzindo custos. As transferências obrigatórias são repasses de recursos financeiros da União para estados e municípios, determinados por leis ou pela Constituição Federal de 1988. Essas transferências são essenciais para garantir que os entes federativos menores, com menor capacidade de arrecadação, possam cumprir suas responsabilidades e oferecer serviços públicos de qualidade à população. Exemplos de transferências obrigatórias incluem o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e o Fundo de Participação dos Estados, FPE, que redistribuem parte da arrecadação federal de impostos para os entes subnacionais. Além desses instrumentos, a implementação de políticas públicas pode ser fortalecida por meio de parcerias público-privadas, PPP, que envolvem a colaboração entre o governo e empresas privadas para a execução de projetos de interesse público. As PPP são particularmente úteis em áreas como infraestrutura, onde a participação do setor privado pode trazer eficiência, inovação e investimentos adicionais. Um exemplo bem-sucedido de PPP é a construção de rodovias, onde o setor privado financia, constrói e opera a infraestrutura, enquanto o governo regula e supervisiona a prestação do serviço. Outro instrumento importante é o uso de incentivos fiscais e subsídios, que podem estimular o desenvolvimento de setores estratégicos ou a adoção de práticas desejáveis. Por exemplo, subsídios agrícolas podem ser utilizados para apoiar pequenos agricultores e garantir a segurança alimentar, enquanto incentivos fiscais podem promover o desenvolvimento de energias renováveis e a transição para uma economia mais sustentável. A descentralização administrativa e financeira é uma estratégia essencial para a implementação eficaz de políticas públicas. Ao transferir competências e recursos para níveis de governo mais próximos da população, a descentralização permite uma gestão mais eficiente e uma maior capacidade de atender às necessidades locais. No Brasil, a descentralização é um princípio consagrado pela Constituição Federal de 1988, que distribui competências entre a União, estados e municípios, promovendo uma maior participação dos cidadãos na gestão pública. A avaliação e o monitoramento das políticas públicas são fundamentais para garantir sua eficácia e eficiência. A implementação de sistemas de avaliação contínua permite identificar falhas e oportunidades de melhoria, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados de maneira otimizada. A utilização de indicadores de desempenho, auditorias independentes e a participação da sociedade civil no monitoramento das políticas são práticas que fortalecem a transparência e a responsabilidade governamental. Os mecanismos de participação social também desempenham um papel crucial na implementação de políticas públicas. Conselhos, conferências e audiências públicas são espaços onde a população pode influenciar a formulação, a execução e a avaliação das políticas. A participação social fortalece a legitimidade das políticas públicas e assegura que as necessidades e interesses da população sejam considerados no processo decisório. Os arranjos institucionais,
como agências reguladoras e autarquias, também são importantes para a implementação de políticas públicas. Essas entidades têm a função de regular, fiscalizar e executar políticas específicas, garantindo a continuidade e a especialização na gestão de áreas como saúde, educação, energia e meio ambiente. A criação de agências reguladoras independentes, por exemplo, é uma prática comum em setores que requerem supervisão técnica e imparcialidade, como o setor de telecomunicações e o setor financeiro. A cooperação internacional pode ser uma fonte significativa de apoio para a implementação de políticas públicas. Através de acordos de cooperação técnica, financiamentos internacionais e parcerias com organismos multilaterais, os governos podem acessar recursos, conhecimentos e tecnologias que ajudam a enfrentar desafios complexos. Um exemplo é a cooperação com organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que fornecem suporte financeiro e técnico para projetos de desenvolvimento. A inovação tecnológica e a digitalização também oferecem novas oportunidades para a implementação de políticas públicas. A adoção de tecnologias de informação e comunicação, TIC, pode melhorar a eficiência dos serviços públicos, facilitar a coleta e análise de dados e promover a transparência governamental. Iniciativas como governos eletrônicos permitem que os cidadãos acessem serviços públicos online, reduzindo a burocracia e aumentando a acessibilidade. A capacitação e o desenvolvimento contínuo dos servidores públicos são essenciais para a implementação eficaz de políticas públicas. Programas de treinamento e formação profissional asseguram que os gestores e técnicos possuam as competências necessárias para enfrentar os desafios da administração pública moderna. A valorização dos servidores públicos e o fortalecimento das carreiras no serviço público também são fundamentais para atrair e reter talentos qualificados. A sustentabilidade financeira das políticas públicas é um desafio constante. A implementação de políticas requer um planejamento orçamentário cuidadoso e a busca por fontes de financiamento estáveis. A responsabilidade fiscal, aliada a uma gestão eficiente dos recursos públicos, é crucial para garantir que as políticas possam ser mantidas a longo prazo sem comprometer a saúde financeira do Estado. A adaptação das políticas públicas às realidades locais é um fator importante para seu sucesso. Políticas que consideram as especificidades culturais, sociais e econômicas das regiões onde serão implementadas têm maiores chances de sucesso. A abordagem bottom-up, onde as políticas são formuladas com base nas necessidades e sugestões das comunidades locais, pode complementar a abordagem top-down, promovendo uma implementação mais eficaz e inclusiva. Em resumo, a implementação de políticas públicas eficazes requer a utilização de uma variedade de instrumentos e estratégias. Fundos, consórcios, transferências obrigatórias, parcerias público-privadas, incentivos fiscais, descentralização, avaliação contínua, participação social, arranjos institucionais, cooperação internacional, inovação tecnológica, capacitação dos servidores, sustentabilidade financeira e adaptação local são todos elementos que, quando integrados de forma coerente, permitem a realização dos objetivos de políticas públicas e a promoção do bem-estar da população. A complexidade e a diversidade das necessidades sociais exigem uma abordagem multifacetada e flexível, capaz de responder aos desafios de um mundo em constante transformação. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!